Hoje, 1º de fevereiro de 2024, e nós vamos iniciar o encontro de número 158. 158, muito bem. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos conversar com Jesus. Mestre, muito obrigado por esse momento. Querido amigo Jesus, vamos aproveitar a oportunidade para aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho, conhecermos um pouco mais a vida, a existência, os porquês, dos problemas, das situações. Precisamos conhecer para caminharmos melhor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigado também por permitir a presença desses trabalhadores na Tua seara, que nos ajudam, que nos inspiram, que nos amparam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje nós vamos cuidar desse tema que aí está: resignação. Resignação é uma situação um tanto ou quanto oblíqua para muitas pessoas, porque há uma certa confusão em ser resignado e outras qualidades obtusas. Então vamos começar desta forma. Resignação. Significado de resignação. Peguei isso no Aurélio, no dicionário. Vamos passar aqui o que diz lá. Submissão à vontade de alguém. Olha o primeiro problema. É resignação, mas é uma resignação obtusa, errada. Você não pode ficar sujeito à vontade de alguém. Não é por aí o caminho. Não é? Você pode, sim, compactuar com aquela vontade, compartilhar da vontade, mas tem que saber que vontade é essa. Não é qualquer vontade de alguém. Ao destino, submissão ao destino. Quem promove o destino somos nós mesmos. Nosso destino somos nós mesmos que promovemos. Sujeição. Sofria com resignação, mas não procurava o médico. Eu estou doente e fica por essa pessoa. Está tudo errado, não é? O operário não se resignou às ordens do patrão. Olha o problema sério. Tem que ver que ordens foram essas e o que ele estava fazendo, não é? E qual era o seu comportamento. Então, tudo tem que passar por uma variação. Não é? A resignação não é algo que você vai admitir de qualquer forma, de qualquer maneira. Demissão por vontade própria de um trabalho, cargo, emprego. Eu vou me demitir daqui, eu não estou gostando disso não. Tem que avaliar, né? Aí você pede demissão, fica resignado, e aí? Não arruma outro emprego, Não gosto de trabalhar, vou me demitir. Ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Tudo bem, você vai aceitar, mas não vai ficar parado. Você tem que tomar uma posição. Vamos resolver isso. Não é? Eu tenho que cuidar disso, não ficar à mercê e ficar aceitando de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é por aí. Jurídico. Renúncia voluntária de um cargo.
falando especialmente da ação de renunciar, desobrigação de um pedido, renúncia, desistência. O problema é o seguinte: todos nós temos que sermos resignados, mas inteligentemente. Vamos em frente, a gente vai conversando mais a respeito. Capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados aflitos, trecho do item 12, motivos de resignação. Vamos ver o que diz esse trecho do Evangelho. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Bem-aventurados aflitos. Aí a graça tem uma aflição. Qual é a tua aflição? Há muito tempo que eu não passo por essa situação. Graças a Deus. Um problema, algo que precisa dar uma solução, não é? De repente uma complicação que você tenha na tua vida. Às vezes aparece, A aflição mas não é só por ficar aflito. mas a confiança assim que eu tenho. Uma situação que de repente você está confusa, não é? Mas, embora você tenha uma aflição, cada um de nós pode ter, todos temos. Quando eu estou Um confusa, conflito. quando eu estou confusa com alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, eu oro e peço a Deus. Mas isso tem que se fazer mesmo. Mas você, embora a dificuldade, você não vai ficar aceitando o problema, a aflição. Você vai procurar um meio de resolvê-la. Sim. Certo? Resignação, como estávamos falando, não é acomodação. Isso está me pegando, você senta lá e fica esperando acontecer. Não é por aí. Você vai arranjar um meio, uma solução, uma maneira de tentar resolver aquele problema, seja o problema qual for, não importa qual seja o problema. Entende? Por isso diz ali, olha, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem, e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Abençoa o sofrimento. E aí, como é que você encara isso? Como é que você encara isso? Como é? O sofrimento serve de evolução, né? Sofrer é tão bom. Não, Ficar não é resignado, bom, mas quando sofrendo ele sofre aqui. com resignação, né? Estávamos falando ainda há pouco sobre isso, né? Você está com um problema, você tem uma doença, um mal qualquer. Você não vai ficar esperando, vai ficar resignado, é porque eu mereço, então eu vou ficar, não. Você vai procurar uma solução. Sim, Vai procurar um médico, vai procurar uma forma de resolver. Para tentar a cura. Procurar a cura. Abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Você vai procurar a cura, mas você não vai ficar reclamando também, né? Esse negócio me pegou, olha só, que doença sem vergonha, safado, nada disso. Não tem que reclamar. Não tem que reclamar. Você aceita porque você sabe o porquê aquela doença te pegou. Por que você está doente? Não é? Mas você vai procurar a maneira, o modo de resolvê-la. Sem reclamação. Sem chorumela. Sem chorumela. Sem chorumela. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a
Saudeis agora o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Se você não tiver a resignação e começar a reclamar dos problemas que você tem, dos conflitos, das dificuldades, olha aí o que acontece. Séculos de sofrimento na vida futura. Ou aqui Por mesmo. você, quantos são séculos? Às vezes são milênios, dependendo da gravidade. Por isso que eu sempre, nunca esqueci mais essa frase de André Luiz Manduari, né? Reclamar é ferir-se. Então você se fere. E o ferimento vem disso aí, ó. Séculos de sofrimento. Porque quando você reclama, você está blasfemando contra o que está te acontecendo, como se você não merecesse aquilo. Aí você esquece de Deus. Como é que Deus vai deixar você sentir alguma coisa que você não merece? Ao invés de reclamar, lutar para prosseguir, né? Para progredir. Quem tiver oportunidade de estudar um pouco mais, estuda para melhorar, não é? Perfeitamente. E Né? Você não vai ficar parado à espera, né? No sofrimento, como aquele desenho que tem na sala, não sei o quê. Ó, vida, olha. Ré é andar para trás. Ah, sim. E clamar. Você está clamando pelo seu sofrimento. Então, ré é. Então, quando temos problemas, resignadamente vamos tentar resolvê-los. Resignadamente vamos tentar resolvê-los. Sem reclamação, sem achar que está ruim, eu não mereço isso, porque só acontece conosco o que nós merecemos. Nada que não venhamos a merecer nos acontece. Senão Deus seria injusto. Não? Vou deixar acontecer com a Valéria aquilo que ela. Porque ela não merece. Não, ela merece. Não está acontecendo. Eu faço muito isso. E com o detalhe mais importante é que tudo aquilo que nos acontece, né, uma situação, um problema, um conflito, foi produzido por nós mesmos. Nós o produzimos. Né? Eu descobri uma coisa, eu já descobri o que qual é o pivô que me lança a raiva. É o medo. Eu sinto medo, a raiva vem na mesma hora. Por que você sente medo? É porque eu já percebi, quando aquilo me traz insegurança, aquilo me transmite medo, que me põe em risco, a raiva chega. Já me identifiquei. Quando você se sente em risco. Isso. Eu me sinto em risco, eu vejo que algo perigoso pode acontecer de causar um dano, aí o medo vem, imediatamente a raiva aparece. Já identifiquei Então, que momento que ela chega. Justamente nesse momento em que você fica diante do risco, como você está falando, Sim, a oração. né, que aparece aquele problema para você, aquela situação, você esqueceu de um detalhe. O problema apareceu. Aí você sente medo. Por que você sente medo? Pela dificuldade de resolver o problema? Pela dificuldade da situação? É pela dificuldade da situação. Da situação. Aí Em dois momentos eu consegui você nesse explicar. momento esqueceu de Deus. Porque é impulso, pai. Veja bem, o correto, você se pacificar, e tudo isso. E o impulso é o quê? Ah, é negativo, claro. Mas o impulso é o quê? Nós vimos isso da mesma forma. Imediatismo. O que é impulso? É a emoção, né? Se deixa dominar pela emoção. Mas olha só, eu não fico me culpando. O que é que eu entendo? Eu entendo que eu estou num processo de aprendizado. Sim. Então, eu já identifiquei o que está acontecendo, como é que a coisa acontece. Se você está num processo de aprendizado, você deveria lembrar da resignação.
e resignadamente tratar o assunto, sem com medo. É difícil, não? Sim, claro que é. Por que é difícil? Porque você se deixa dominar pela emoção. Sim, eu sei, eu não estou tentando aprender. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando identificar para me melhorar. Eu vejo desse lado. Aí eu vou falar, tá vendo? Puxa vida, não devia ter. Não, eu fiz, tá bom, fiz. Primeira questão. Mas eu vou refletir por que eu fiz. Primeiro, aconteceu, é porque eu estou merecendo. Isso é para o meu aprendizado. Pensa logo dessa maneira. Isso é para o meu aprendizado. O que eu preciso fazer para resolver isso aqui? Porque tudo que acontece conosco é para o nosso aprendizado. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Nós estamos num processo reencarnatório. E tudo que acontece no processo reencarnatório diz respeito ao aprendizado. E quando nós começamos a chutar pedra, mais ainda obstáculos aparecem para o nosso aprendizado. E aí, mas como você já está chutando pedra, vai querer chutar também para o aprendizado. Aí é o problema mais sério. Então, o problema apareceu. O que eu preciso fazer? Isso é para o meu aprendizado. Então, resignadamente, eu vou pensar como resolver esse problema, sem deixar a emoção tomar conta. Porque quando você deixa a emoção tomar conta, é o que você falou ainda há pouco aí, por impulso. Não pode. E quando você deixa o imediatismo acontecer, normalmente o erro está junto. O erro vai caminhando junto. E aí você, ao invés de começar a resolver o problema, você está fazendo com que o problema fique cada vez maior. Porque você acrescenta energias que não prestam. E as energias não se perdem. Você joga energias que são negativas. E aquele processo torna-se cada vez mais dificultoso. Porque você vai ter que trabalhar também com aquelas energias que você adensou aquela situação, aquela dificuldade. As pessoas não percebem isso. Muitas vezes o problema é desse tamanho. Não é? E você começa a adensar energias imprestáveis, negativas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, porque eu tenho que resolver isso. Né? Aí o troço vai ficando desse tamanho. E daqui a pouco você tem maior dificuldade para resolver. Quem está de fora, mas aquilo era uma coisa tão fácil, está vendo só o problema? Olha só o que aquela criatura criou. Deixa estar. E ela mesma vai ter que produzir isso, por adensar energias negativas. Ao invés de pensar logo no primeiro pensamento, isso é para o meu aprendizado. Você já começa a acrescentar energias positivas. Isso é aprendizado. Sim, eu sei disso. Você pensou em aprendizado, pensou positivamente. O que acontece? O que acontece? O que acontece? A solução aparece. Oi? A solução aparece. E o que acontece? O auxílio chega. Nossos amigos espirituais. O auxílio espiritual acontece. Você dá margem à sintonia do teu guia espiritual. E quando você pensa negativamente, você bloqueia. Você bloqueia a inspiração do teu guia espiritual. Você bloqueia a tua memória existencial. Olha só como as coisas vão acontecendo. É interessante. Esse aqui é o grande detalhe. É por isso que muitas situações a gente as torna desse tamanho quando elas são assim pequenininhas. Porque a gente cria um afastamento, cria um bloqueio com a espiritualidade, principalmente do nosso guia espiritual. Perdemos a inspiração, não captamos, estamos fora da sintonia. Sintonizei a rádio X, mas ele está na rádio YDHO. E aí? É interessante. A minha amiga que quebrou as pernas, tinha alguns meses que eu não ia lá, porque para os problemas que houve, água ficando na minha casa, houve muita confusão, então eu acabei demorando um pouco para ir lá novamente. Nessa terça-feira, deu vontade de ir lá, fui. Eu estava com uma dor nas pernas, mas eu venci aquilo ali e fui.
Cheguei lá, ela me deu um abraço apertado. E eu fiquei feliz porque ela já está andando dentro de casa sem as muletas. Acredita que eu voltei para casa sem dor nenhuma nas pernas? Acredito. Aquela dor nas pernas sumiu. Por quê? Eu acho que o abraço, né, que ela me deu ali também. A captação de energias positivas. A captação de um magnetismo salutar. Isso. A captação de um magnetismo da boa vontade, de você ir até lá, Sim. de você resignadamente, com as suas dores, caminhar até lá para ver aquela criatura. E voltei. Esse magnetismo emprega em nós. Sim. São energias salutares. E voltei feliz, porque ela, dentro de casa ela não está mais usando as muletas. Né? Aí você, aquele caso, eu estou com essa dor, mas você começa a orar, você faz uma prece, começa a pensar coisa dor, e a dor passou e eu nem senti. A dor passou e eu nem senti. Passou. Aí, de repente, lá na frente, você começa, ué, mas a dor passou, não nem percebi. Não acontece isso? É isso. Você atrai. E você dá margem à aproximação dos amigos espirituais que também cuidam de nós. Esse é o grande detalhe. E a humanidade terráquea ainda não percebeu isso. É por isso que os conflitos estão aí. A falta de percepção daquilo que o Mestre nos legou, a falta de conhecimento daquilo que Jesus nos deixou, é que leva a tudo isso que está acontecendo no mundo hoje em dia. Olha como os países estão se enfrentando. Por quê? Eles só pensam no poder, né? Eles estão em atendimento daquilo que está no sermão profético de Jesus. Eles estão completamente errados, porque era para não acontecer. Porque profecia é para não acontecer. Não ficar pedra sobre pedra. Prevenir, né? Os países vão se enfrentar, vai um contra o outro, irmão contra irmão. Está lá no A profecia é para prevenir, né? Oi? Para prevenir. Sim, justamente, para você tomar providência. Opa, isso aqui eu tenho que tomar alguma coisa. Justamente. Você tem que se prevenir para que aquilo não aconteça. Tomar caminhos diferentes daqueles que foram tomados por todos nós. E principalmente por esses dirigentes. Todos eles são canalhas. São espíritos canalhas, realmente. São espíritos que estão completamente vivendo no materialismo. E aí, necessitam do quê? Das nossas preces, das nossas orações. Necessita de misericórdia nossa. Mas isso não nos excusa de serem canalhas. Essa é a realidade dos fatos. E É canalha mesmos como que vão qualquer um de ter que nós. E são eles que vão ter que responder, né? Eu acho assim, eles estão tão assim, voltados para a matéria, tão envolvidos em situações negativas, que eles próprios constroem uma barreira. Por mais que tu reze, a oração, aí bate ali na barreira e não vai, não atinge, não alcança. Sim. Mas isso não quer dizer que nós não devamos rezar. Sim. Porque há um momento na vida de qualquer espírito que ele se liga e lembra de Deus. E é nesse momento, aquela energia da oração o atinge. E de repente ele se muda. Lembra desse cara, desse espírito que estava aí tomando conta como é que chama? Esse negócio que está acontecendo aí, não são os que cuidam do tóxico, os outros, o miliciano, que foi lá se entregar. Sim. Veja, aquele é um momento em que a espiritualidade consegue atuar naquele elemento. Faz ele... É medo, ele está aí de medo. Pois é, mas não importa. É uma maneira de tirá-lo daquela situação pelo pensamento que ele vibrou naquele momento. Seja com medo, vão me matar. Caramba, o que eu faço? Abriu uma brecha, puf, aí a espiritualidade ajuda. Ele foi se entregou. Estava preso, melhor para ele. Se ele souber Pelo menos, né? Deixou de estar comandando aquilo tudo. Eu às vezes fico rezando para esses canalhas todos morrerem
Morre, rapaz, mas você não Você é o espírito, não aumentar a tua dívida. Né? Morre para aumentar o meu filho, ficou olhando. Era melhor que ele morresse. Eu precisava Porque aí não aumenta a dívida. Porque só está fazendo o que não presta. Então morre para deixar de fazer. Oi? Se não morrer do lado de lá para continuar. Sim, mas de repente ele abre um caminho que pode ser de recuperação. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor. Não lhe ficará agradecido? Perceberam? Lembra dos dizeres anteriores? Então, se você tem uma dificuldade, se temos um problema, vamos resignadamente tentar resolvê-lo. Tentar dar solução, procurar lembrar. Tenho inimizade com determinadas pessoas, detesto essa pessoa. Procura se dar bem com ela. Aceita a 100ª parte do teu débito, porque depois, como vimos ali, pode demorar séculos ou milênios. Quando eu vejo casos dessa ordem que eu começo a falar, eu me lembro logo do Silas. Lembra do Silas, né? Então resolve o quadro. Evita problemas futuros. O que nós estamos vendo no mundo, principalmente desses nossos dirigentes, não só daqui como de fora, é justamente o contrário. Eles estão agindo com os pés na cabeça, as pernas pro alto. Estão fazendo completamente o contrário, por falta de conhecimento da vida, do que é a existência, do cargo em que eles foram admitidos. Quando eles deviam, de repente, cuidar do povo, né, pela gestão pública que eles estão operando, eles estão fazendo completamente o contrário. E depois vão comer comida do lixo. O lixo, estava pensando nisso. Estava pensando nisso. Só que não vai ser mais na Terra. Agora vai ter que ir para o mundo inferior à Terra. Porque a Terra já vai crescer na graduação. E no mundo de regeneração, as expiações não acontecem, acontecem as provações. Problema sério. Então, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido, agradeçamos. Agradeçamos tudo que estamos passando, as dificuldades que possamos vir a ter, não é? Os problemas, as dificuldades, enfim, e vamos procurar resolver da melhor maneira possível, resignadamente, sem isso aí, perfeitamente. Aprendemos, né? Muito bem. Fico feliz da vida. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, é o mesmo capítulo. Item 31, proveito dos sofrimentos para outrem. E aí? Renúncia. Proveito do sofrimento. Eu acho Teve assim. uma resignação extensa, Porque né? às vezes o sofrimento. Ela não se vem- restringe somente a você, não. Às vezes vem para uma pessoa, mas acaba refletindo em outra pessoa. Né? Eu entendo isso. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista
a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? E aí? Sim, porque Só dá um exemplo, né? não, só dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é muito carente, mas se ele é esforçado, tem fé em Deus, procura trabalhar, procura ser organizado, melhora a sua situação com seus esforços e, consequentemente, os próprios familiares que virão vão ter uma vida melhor, né? Porque aquele pai, aquela mãe soube construir Mas aquele lar. quando você faz o teu processo reencarnatório, você fez a pauta do teu planejamento reencarnatório, você pautou ali uma série de dificuldades, de sofrimentos, de conflitos, para você resolver para você. Sim. E aí, como é que você vai ajudar o outro? Mas eu acho que dá consequência para o outro, Hã? principalmente no bom sentido. Porque o que eu faço de bem para mim hoje, para mim resolver os meus E problemas, por que ajuda o outro? porque aquele outro está ligado a mim, de uma forma, se não for parente, é vizinho. Mas ele está ligado a amigo. você por quê? É porque todos nós somos filhos de Deus, então nós somos. Ambientação. Hã? Foi colocado na ambientação aquele grupamento. Colocado na ambientação reencarnatória, e nós temos a obrigação de passar exemplos salutares para a ambientação reencarnatória em que vivemos. E o Então, nós estamos num determinado contexto, fazemos parte dele, e temos obrigação, não só para conosco, mas para com todos aqueles que estão dentro do nosso contexto. E é obrigação nossa passar exemplos bons, benéficos, para aqueles que nos cercam. Então, você não pode ter um problema e sair gritando: ah, meu Deus do céu, que coisa é essa? Não, completamente errado. Né? Você vai mostrar a resignação e o porquê. Porque como é que você está cuidando daquilo, sem se exasperar, sem passar para o outro que você está sofrendo demais com aquilo, mostrando para ele o processo de resignação, mas que você está com problema, mas você está cuidando e procurando resolver. É igual aconteceu Sem desespero. quando a tubulação lá rompeu em 2016, eu passei uma noite toda com uma senhora, que felizmente ainda vive até hoje, sentada na casa da minha vizinha, que era mais alta, eu sentada ao lado dela, segurando na mão dela, e a noite toda ali, ela estava muito nervosa. Eu estava assustada com o que aconteceu, né? Mas eu estava resignado, com muita confiança, né? Em Deus, que tudo ia se resolver e resolveu. Veja a importância da ambientação reencarnatória. Porque a ambientação reencarnatória, aonde você reencarna, tem raízes com você também. Comigo, com todos nós que estamos aqui. Porque você reencarna numa ambientação reencarnatória, aonde você também tem que cumprir determinados processos com aquele contexto que você vive. Senão você teria nascido na China. Mas você não nasceu na China, você está no Brasil. A responsabilidade nossa para com a ambientação reencarnatória é devida. Por isso, os amigos espirituais nos informam, Eurípides nos informa, o fato de você sair da tua ambientação reencarnatória. Porque você reencarna em um determinado local, onde existem processos que vão te ajudar a resolver as tuas questões específicas
espirituais, moral. Por isso você nasceu ali. Se você tivesse nascido na China, você ia encontrar outras questões éticas e morais completamente diferentes daqui do Brasil. Ia estar comendo escorpião, gafanhoto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito. Sim. Estamos falando do Espírito. Nada material. Tudo aqui é espiritual. Então é um aperfeiçoamento moral. Não importa se de repente você vai comer mamute cru. É a orientação reencarnatória. Então veja que nós temos grandes dificuldades para serem solucionadas e que muitas vezes passam despercebidas de você, de mim, de todos nós que estamos aqui. Nós estamos num determinado lugar onde começam a fazer uma bagunça incrível e a gente começa a reclamar. Que bagunça, está vendo? Quero dormir, não consigo. Mas veja, você está nesse local para tentar fazer alguma coisa, a modo de que aquilo também deixe de acontecer, para não tornar-se prejuízo para outros e compreender o porquê que aqueles espíritos estão fazendo aquilo. Olha a importância de você lidar na ambientação reencarnatória resignadamente, sem reclamar, sem achar que está ruim, porque se está acontecendo perto de você, é porque você merece. A coisa é muito séria, a coisa é profunda. Então você não pode ver pelo lado material. Comer mosquito, comer carrapato, não sei o quê, isso aí é outro problema. Isso aí é outro problema, é o problema da matéria. Nós estamos falando espiritualmente. O processo espiritual que nos alcança, que nos toca. Esse é o grande problema. Se você tivesse nascido em outro local qualquer, que não fosse no Brasil, nasceu lá na Turquia, você ia encontrar ambientes completamente diferentes, que não seriam de acordo com as tuas necessidades espirituais. Você poderia ir para a Turquia, me dei bem, estou cheio de dinheiro, consegui, mas você está lascado, porque você cuidou da matéria, e quando você desencarnar, vem a cobrança. E quem te faz a cobrança? A consciência. A própria consciência, porque aí você desencarnou e abre o leque, e dependendo do momento que os amigos responsáveis pelos processos desencarnatórios sabem esse momento, será mostrada a você a pauta que você firmou. E aí, arrependimento agora não adianta, meu caro. Agora você vai nascer na África do Sul, na Etiópia, para cumprir isso que você deveria cumprir e aquilo que você acrescentou. No Brasil? Não, no Brasil não vai dar mais. Você vai para um mundo inferior. Mas doutor. Olha só, cara. A coisa é muito séria, só que as pessoas não estão dando atenção. Até mesmo os espíritas não estão dando atenção a isso. Eles não falam em alimentação reencarnatória aí, não sabem o que. Se perguntar, você vai ver o que eles dizem. Pergunte. Nunca ouvi falar. Em 30 anos de espiritismo, nunca ouvi falar. Sabe? Não falam não. Impressionante, agora eu tenho que aprender. É porque as coisas vão se avivando ao longo do tempo para nós, e a gente tem que se atualizar. Se você não se atualiza, você vai usar. Você tem máquina de datilografia em casa? Já não tive. quiser, eu vou chamar o Gil. Já tive. O Gil ainda está me entendendo? Não pode. Não pode. Eu parei. Mimeógrafo. Mimeógrafo, alto, bota alto aí. Alto. Retroprojetor, né? Então, se o espiritismo é ciência, como é que você fica parado no tempo, cuidando do mesmo assunto da mesma maneira o tempo inteiro? Tenha santa paciência. Não, o espiritismo é pura ciência. Mas é ciência.
E é profunda. Quanto mais a gente pudermos nos aprofundar, devemos nos aprofundar. Deixa eu falar, quando você falou da resignação, né? De ser um espírito devotado, resignado, devotado. Dona Ivone também. Dona Ivone passou dificuldade. Ivone Pereira teve muitos problemas. Antes dela despertar, ela teve problemas enormes. Ivone Pereira. Estou gostando muito de estudar a obra dela. Ivone Pereira. Muito bom. Mas depois que ela despertou, vieram obras maravilhosas. Memória do Suicida. Tem gente que tem medo de ler esse livro. Devassando o Invisível. Esse livro é maravilhoso. Nós estamos estudando esse livro agora. Devassando o Invisível. Muito bom. Vale a pena. Esse livro eu não esqueço. E ele me traz uma recordação grande de chorar. Um capítulo. Porque eu fiz uma palestra sobre esse capítulo, o discípulo de Jesus, há, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, não me lembro mais quanto tempo. E isso me marcou muito, esse livro, Devassando o Invisível, Ivone Pereira. Mas veja lá, então vamos ver a resposta disso que é: poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outro? Você já disse que sim, né? Mas você só não me provou como é que você vai fazer. Depois você fala. Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Aí você poderá comer o gafanhoto, não tem problema nenhum. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Olha quem escreveu isso. Esse moço aqui é jupiteriano, colega ali da nossa irmã. Fala, seu irmão. Meu vizinho. Ele sabe, né? Poucos espíritas sabem que esse moço aqui veio de Júpiter, porque não leem. Está na revista espírita esse assunto. Você vê? Mas não só ele, como outros tantos espíritos vieram de mundos mais avançados para ajudarem na codificação da doutrina espírita. Vejam o que é a codificação da doutrina. Um ser que veio do planeta mais avançado do nosso sistema veio colaborar conosco. Então observem a essência que tem a doutrina espírita. Será que perceberam isto? E renúncia. Vejam, porque o Espírito, não, eu vou lá, eu vou contribuir e sair de um mundo feliz, podemos dizer assim, com relação à terra, é felicíssimo, para vir reencarnar na terra, sofrer as consequências de uma reencarnação no planeta Terra. Não é fácil, não é fácil. Tanto é que a gente sabe quantos anos Jesus levou para vir se materializar no planeta Terra. Não foi fácil. Se preparou, né? 4.000, uma coisa parecida. Vejam bem, para vir baixando a sua vibração. Então, será que os espíritas perceberam isto? A essência que está, a energia que está na doutrina espírita. É importantíssimo percebermos isto. Então, como nós estamos falando de resignação, percebam a energia que está contida nisto. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Muito séria. Então veja, quando você materialmente contribui com o outro, não é? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios, e tais criaturas se imponham, contribuem para o bem material de seus semelhantes. Quer dizer, quando você
se dá ao trabalho de fazer determinadas doações para que o outro possa se sentir melhor. É material, mas percebam que de espiritual existe nisso aí, nesse ato material. Percebam o que há de espiritual nisso aí. Nessa É visão. um ato material, mas você despendeu uma série de conceitos espirituais para fazer a ação material. Essa visita mesmo que eu fiz, né? Foi mais espiritual. Eu não ajudei, eu já ajudei ela algumas vezes. Mas Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. O que é a submissão à vontade de Deus? O que é? Procurar fazer as O que é a coisas submissão à vontade de Deus? O que é a submissão à vontade de Deus? Resignação. Resignação. Aí é a resignação. É a resignação. Resignação no sentido melhor da moral. Mas então, aí eu vejo assim, olha, São Luís, né? Mas ele é o espírito, embora ele esteja em Júpiter, mas que está mais preparado para que ele possa se submeter a essa, baixar sua vibração para nos trazer a questão moral, a Sim. evolução do processo. Sim, Porque eu acho assim, pode ter outros espíritos que estejam lá, que no momento, na condição que eles estão, mesmo lá, ainda não se propuseram a poder... Mas em todos os mundos existem aqueles mais qualificados e aqueles menos qualificados. Em todos os mundos. Quer ver? Você está no Brasil. Vai para a Etiópia. Quero não. Quero não. Quero A não. qualificação dos espíritos que nasceram no Brasil tem uma qualificação, regra geral. Melhor, porque lá na Etiópia também tem espíritos elevados que estão lá trabalhando em prol daqueles que lá se Mas encontram. aí que tá. São espíritos que já têm preparo para lidar Perfeitamente. Não, onde é que você quer encarnar? Vou reencarnar na Etiópia. Tem preparo para suportar a situação que lá está. Por quê? Por quê? Por quê? Pela resignação que já impera neles. Eles são resignados. Resignados em seus próprios benefícios. Observe no detalhe. Renúncia, né? É sim. Luiz, quando veio para cá e trabalhou na codificação, quantos graus a mais ele evoluiu espiritualmente? Observemos esse detalhe. Você reencarnou em um mundo bem mais atrasado do que aquele que você vivia para ajudar aqueles que lá se encontram. Olha, o que isso vai representar nas suas condições morais não cabe nessa sala. Ter benefício espiritual, de felicidade, de prazer espiritual, perfeição. Aí ele volta para Júpiter. Ele volta para Júpiter e vai encontrar espíritos outros lá bem mais atrasados do que ele. Evidente, todo mundo tem os mais atrasados, os mais adiantados. Por isso que a graça não quis nascer na Turquia. É na China. Eu não quero comer escorpião. Eles disseram assim, não manda ela para lá, não vai dar certo. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Trecho do item 8. Obediência. Você falou de agora, da pouco você falou de obediência. E resignação. Vamos lá? Então, agora, eu acho que eu sou obediente, mas nem sempre eu sou resignada. Hã? Eu acho que até obedeço, mas resignada, fica um ponto de interrogação. Depende. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a
a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Daí. E é uma verdade, né? Confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência e a resignação. Não, como é que eu vou obedecer? Não vou obedecer nada, não tem que obedecer ninguém. Problema sério. Problema sério. Você tem pai e mãe. Você nasceu como filho deles. Você lembra que você fez uma pauta reencarnatória e aceitou ser filho da Valéria? Coitado. É por isso que ela não teve nenhum, nem vai ter nessa encarnação. Vê? Mas por que ela não teve? Pode ser um despreparo, pode ser um processo expiatório, não sei. Pode ser, mas ela vai desvendar isso quando desencarnar. Mas de repente na programação dela não incluiu essa missão. É igual na minha também, não houve essa E muita gente confunde a resignação com a vontade. Como é que você vai obedecer a essa vontade desse cara que está aí? Ele é teu chefe? Não, você não tem que fazer nada disso não, cara, o que é isso? Olha só. É bem disciplina. Porque se você admitiu entrar num determinado lugar, fazer um determinado trabalho, evidentemente, resignadamente, você deve executar aquele trabalho, você sabe que tem um chefe, se ele mandou fazer dessa forma, faz dessa forma, porque... Tem que ter disciplina, né? Porque se não Eu obedecer, nesse não tem ponto, eu fui disciplina. um pouco irresignado, né? Porque eu desobedeci a ordem daqueles que estavam, né? Principalmente quando tinha que mandar, não, manda a Ingrid embora, ela está muito velha. E eu não mandava. Eu saí de empresas por causa disso. Demite, pode demite, está muito velho. Não. E eu não demitia. Então, tem coisas, sabe, que às vezes não dá para você avaliar ainda pelo grau que nós temos. Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Eu desobedeci. Né? Irresignadamente eu desobedeci a ordem. Vamos em frente, fala. Então, de repente, eu já estou num treinamento para ser futuramente semana. Quantos alunos já passou pela minha Está todo mundo junto, aí eu não consigo entender. Eu estou dizendo, de repente, eu já estou no treinamento. Porque eu já fui professora durante 32 anos. Quem me garante que nesse período que eu estou lidando com as crianças, de uma certa forma, é um preparo mais para o futuro. Até para se tornar mãe no futuro, não sei. Quem sabe? Sim. Eu já tive Tudo é possível. Né? Tudo é possível. Dentro da tua pauta reencarnatória, você vai ter melhor noção disso quando você desencarnar. Né? Quando você desencarnar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho problema de audição. E se muita gente fala junto, eu não consigo entender bem como o Cid. Por isso que o Cid fez um aparelhinho que ele bota no ouvido, mas ele deixou de botar, porque estava incomodando o orifício ouvidal dele. Né? Então, se ela fala, vocês falam junto, eu não consigo entender. Né? Lá em casa eu brinco constantemente com os dois, que eu estou vendo televisão, estou vendo jornal, aí eles começam a conversar e digo, para, senão eu não entendo o que está falando ali. E não entendo mesmo, confundo. Porque a minha captação já está meio confusa, os neurônios aqui não estão trabalhando muito bem. Não dá para entender nada, porque daquela boca. Muito bem, deixa eu ver, vamos continuar aqui. As duas constituem forças ativas que carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. A revolta insensata deixa cair. Carrega o fardo das provações. Então, tudo que vai te acontecer que diz respeito, que vai ferir o teu sentimento e a tua resignação, que você deve ter, constitui forças ativas, carrega o fardo das provações. São provações.
Então, aceita resignadamente. Não é que vai aceitar e ficar sentado esperando acontecer, não. É resignadamente, mas tentando resolver a situação. O covarde não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, o covarde não pode ser, está acontecendo, deixa para lá. Isso é covarde, não faz nada. Não é por aí o caminho. Né? Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Quando você está em um determinado lugar, você, além de ser obediente, você tem que ser respeitoso naquele lugar. Você se colocou ali, então você tem que obedecer aos critérios daquele lugar, do seu trabalho, que você foi admitido, que você admitiu ser admitido ali, enfim, uma série de questões que a gente tem que passar pelo nosso raciocínio, né, e verificar realmente como devemos agir. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Continua a mesma coisa. Pois é, eu ia falar. Então aquele povo todinho reencarnou aqui no Brasil também. E no mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro reclama disso, né? Lá na França, por exemplo, dá um problema desse hoje em dia lá terrível, né? Na França, olha. Na Turquia também. Na Turquia está terrível também lá. Problema sério. Sociedade romana perecia desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Renúncia carnal. Isso é forte, hein? Isso é forte. No seio da humanidade deprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. O que ele quer dizer com isso? Me expliquem, por favor. Triunfo do sacrifício e da renúncia carnal. Fuja da materialidade, porque ela te leva a situações difíceis. E você vai ter problema amanhã. A materialidade é para você usar em benefício de você, espírito, e não para você abraçá-la e sentir o prazer de viver e conviver com ela. Vai chegar na época de Renúncia, triunfo do sacrifício. Carnaval que é propício para ser juízo. Então, o que ele está falando aqui é nada mais, nada menos do que materialidade. É materialidade. Trabalhe com ela, mas não se apegue a ela. Não fique prisioneiro dela. Ela existe para que você use-a em benefício da tua evolução espiritual. Está no Evangelho. Sim, mas com limite, né? Não exagerando isso. Quer dizer, você não pode viver da matéria, como está vivendo o mundo, como estão vivendo os nossos políticos, como estão vivendo aqueles que usam a corrupção para terem o benefício material, muito dinheiro. Pensam deles, né? Pensam no próximo. Esse é o grande detalhe. Olha lá, quem escreveu isso? Lázaro. A Solange gosta muito das matérias de Lázaro. Solange gosta Sangue. muito. Eu não me lembro de todas as palavras, mas o É uma sangue. companheira nossa daqui. O sangue ajudou o espírito. Agora o espírito tem que fugir da materialidade, ajudar o homem a sair da materialidade. Essa frase também é de Lázaro. Eu não me lembro bem as palavras. Mais ou menos assim.
que o sangue ajudou o Espírito? E por quê? Por que o sangue ajudou o Espírito? Por que a carne ajudou o Espírito? Porque faz parte da lei de Deus. Para a nossa evolução, temos necessidade de reencarnar. Também está no livro do Espírito. A carne propicia o espírito a oportunidade de crescer. Porque o Espírito precisa de uma ferramenta. Até chegar à altura de Espírito puro, ele precisa de uma ferramenta para agir. Se nos soltarmos aqui, Espírito, do jeito que ainda nós estamos, nós ficamos parados. E agora, o que eu faço? Porque a gente ainda não tem essa especialidade. Sim. Não desenvolvemos Aí vão virar assombração esse para os modo de outros. vida, de viver sem ter uma ferramenta para agir. Nessa, vão virar assombração para os outros. Capítulo 28. Que capítulo é esse? Que capítulo é esse, 28? Hoje, né? Preces. Que capítulo é esse? Coletando preces, não é? Hã? Coletâneas, né? Coletâneas. É, sim, mas que capítulo é esse? Em que situação ele se encontra no Evangelho? É a prece, né? Espírito. É? As É o preces. último capítulo do Evangelho? Sim. É o último capítulo do Evangelho. Boas aventuranças. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, trecho do item 30. O trecho do item 30, ato de submissão e resignação. Esse trecho é um prefácio das preces que vêm a seguir. Nesse capítulo. Vamos ver o que diz. Prefácio. Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência da nossa imprudência, da nossa imprevidência, ou então de uma ação anterior. Nem tudo que te acontece é porque tinha que acontecer. De repente você não agiu corretamente. Eu vou atravessando a rua, aí o olho vem de cá e pum! É imprevidência. Não, aqui já vi pior. Vou atravessando a rua assim, ó. Também, pois é. É falta de prudência. A imprevidência, aí vai acontecer. Então, mas estava na. Não, peraí, não. Você chutou a pedra porque você quis. É a fixação. Olha, para não chutar a pedra. Acidentes aí ao automobilista por causa disso. Ou então, de uma ação anterior. Uma ação anterior, que pode ser uma ação de vidas passadas, de existências passadas, ou da própria existência. Em qualquer desses casos, não devemos nos queixar, olha aqui, senão de nós mesmos. Você se queixa de você? Por que eu fiz? Tem gente que faz isso, né? Bate nele mesmo, caramba, você fez isso. Às vezes eu falo comigo mesmo. Senão, se a causa de um infortúnio depende completamente de qualquer ação nossa, ou é uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior, neste último caso, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Qual é a natureza do teu problema? Olha ali. Neste último caso, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta. Por quê? Qual é a sua falta? Qual é a falta da crise? Nem queira saber. Qual é a São falta da muitas. delícia? Não fale nada. Da Rosa, não, cala a boca. Não diga nada agora. Não diga nada agora. Mas, por exemplo, vamos colocar um caso. Você se separou do teu marido. Não foi? Há muito tempo. A Cris também. A Denise também? Não, a Denise não. A Denise nem arranjou depois, tudo bem. A Rose se separou também.
A Valéria não quis nem saber. Não, comigo não. A Ingrid continua casada. Quer dizer, mas veja, A mais corajosa. observe o detalhe. Aí cabe ao raciocínio de cada um. Neste último caso, pela natureza da expiação, natureza da falta, do que está acontecendo, poderemos conhecer a natureza da falta. Quer dizer, algum problema tem. E cada um, se procurar no seu interior, no âmago, vai saber o porquê. Vai saber o porquê do divórcio, porquê disso, porquê daquilo. Porque não aconteceu ninguém, mas teve que tomar conta de criança, teve que ir lá para a escola, olhar as crianças. Para na próxima, ela vai vir casada e vai guardar uma fileira assim, 15 filhos. Nossa, minha mãe teve 15 filhos, seu pai. Minha mãe teve 15. Minha mãe teve 15. Aí, pois é, viu? Não sou eu não. Então vejam, né? Nada tem o acaso. Tudo tem um motivo e uma razão. Essa razão, esse motivo, essa causa, ela pode ser de boa qualidade ou de qualidade inferior. Lamentavelmente, eu devo dizer que aquele que se divorciou tem uma qualidade inferior. Porque o problema é muito sério. Não, mas por causa disso não me interessa. Ou aconteceu. E se você chegou ao casamento em condições normais, houve um ajuste, se comprometeu, há um compromisso. E todo compromisso, quando ele não é cumprido, ele é punido. Não tem como fugir dessa situação. Ah, não, mas não estava dando certo. Tudo bem, mas e daí? A punição vai acontecer. Você promoveu isso. É uma situação que nós promovemos. E quando nós promovemos, tudo que você promove acontece o que depois? Então estamos lascados. Eu não ouvi nada, quem promoveu foi ele. Agora. Conversa, você estava junto. Então, toda causa tem um efeito. O efeito pode ser bom. Eu fiz tudo para salvar o peão. Não é assim, meu irmão. Minha Eu me irmã. cansei. Minha irmã, Sozinha. toda causa tem um efeito. Pois é, mas sozinha ninguém chega a lugar nenhum. Eu sozinha não Mas quem consigo disse para nada. você que chega? Então, Tanto é que quem te criou foi Deus. por isso que eu mandei ele, ó. Sexo, Pois é, não, que meu você amor, quiser. não estou falando disso, eu estou falando que toda causa tem um efeito, seja ela qual for. Sim, mas para mim foi melhor ficar sozinha. Agora que eu estou feliz, quando eu estou com ele. Você calcula dessa maneira, mas não é bem isso que você vai ver quando você desencarnar. Não. Deixa ele lá. Deus cuida dele lá onde ele está e cuida Não, dele meu amor, aqui. não estou falando disso. Estou falando que toda causa tem um efeito. Sim. E se você faz parte da causa, você vai ter um efeito. Sim, mas eu já contei o efeito, estou sozinha. Não, eu estou falando espiritualmente, eu não estou falando. Você ainda não percebeu um detalhe. Não se ligue na matéria, se ligue no espírito. Sim. Porque eu falo contigo e você puxa para a matéria. Não é na matéria, é no espírito, graça. Nós estamos conversando com o espírito. Tudo que nós promovemos, seja bom ou seja ruim, é uma causa. E essa causa cria um efeito, que nós vamos absorver esse efeito após. Esse efeito pode vir logo a seguir, ou pode demorar algum tempo, dependendo de como a coisa se processou. Certo? Ninguém escapa às suas situações, sejam elas quais forem. Eu fiquei indignado com alguma coisa e eu criei uma causa. Eu vou receber um efeito disso. E dessa minha ação, desse que eu pratiquei. Não tenha a menor dúvida. É isso. Seja a mínima coisa. Aqui pousou uma borboleta. Eu mato a borboleta. Eu criei um efeito para mim. Eu peguei a borboleta. É diferente, o efeito que eu vou receber é muito diferente. Mas isso é uma coisa muito mínima. Que besteira, não é besteira.
Besteira para quem não conhece a nanotecnologia. Barato eu mato. Besteira para quem não conhece os elementos que trabalham no átomo. Besteira para quem ignora um átomo. Por quê? Por que besteira para quem ignora o átomo? Porque existe um processo. Perfeitamente, porque nós viemos de um átomo, e de um átomo primitivo que nós desconhecemos. As pessoas não estão avivadas mentalmente para esses detalhes, e nós temos que penetrar na profundeza dos detalhes o mais possível. Falta muito Porque no mundo superior, tudo isso que nós estamos vendo aqui agora é muito primário. Muito primário. Muito primário. Eles são muito mais evoluídos, né? Perfeitamente. Então, mas nós temos que crescer. E temos que começar a analisar as coisas menos a ciência. A ciência trabalhava com um átomo grosseiramente, não era verdade, antigamente? Agora já tem uma porção de divisões no próprio átomo. E assim sucessivamente. Então nós temos que partir para esse caminho. Vamos adiante aqui. No que nos aflige, só vemos em geral o mal presente e não as consequências posteriores, favoráveis que a nossa aflição possa ter. Consequências posteriores favoráveis que a nossa aflição possa ter. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro. Como a cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que possam aplicar a nós estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Aí teve uma pessoa, isso é uma história, chegou para mim e disse: eu estou sofrendo, eu sou bem-aventurado, eu estou aqui sofrendo. Não é isso, não é isso, não é isso. Resignadamente você está sofrendo, você vai procurar cura, você vai procurar o que fazer para melhorar. É esse o caminho, né? Como diz ali, como a cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combatê-la. Agora você não vai, está vendo? Estou doente, que porcaria, que coisa não presta, poxa, aí vai ser um problema sério. Aí você vai ter que tomar um remédio para a doença, material, e outro para a moral. Esse para a moral é mais caro. Esse é mais caro. E às vezes Né? Porque você está se queixando, se você está se queixando, cadê? Submetermos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida. Aí está. Então, o que te acontece está no domínio da vontade de Deus. Deus te criou. Deus está te dando o melhor para você crescer espiritualmente e chegar à felicidade. Está no livro dos Espíritos. Então, é suportar com resignação e procurando resolver da melhor forma as dificuldades, os problemas, seja bem de pastor. Acabou. Sem reclamar, sem queixa. Sem queixa. Aqui está uma das preces que consta desse prefácio. Né? Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Espíritos bons, que me protegeis, dai-me forças para suportá-la, sem laborias. Você gosta de ficar laboriando. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que faça crescer a minha experiência.
Isso é resignação. Quando o ensinamento tem uma palavra resignação, né? Isso é resignação. E agora eu vou dizer uma outra coisa, que cabe a cada um de nós. Resignação é saber também administrar os atos da vida e o que estamos fazendo e dar preferências àquelas que cuidam do espírito. Me façam entender por todos? Sim. É isso. Lembrem, eu estava falando ainda há pouco do átomo, e que ele foi desmembrado, e hoje os cientistas já encontraram mesopia, tem tantas divisões de átomos que eu já nem me lembro de tantas. E nós temos que partir na nossa administração também desta forma. Saber dividir o tempo com as coisas que dizem respeito primordialmente com o Espírito. Sejam elas quais forem, não importa. Não importa. Eu só vou deixar de fazer alguma coisa que está cuidando do Espírito se ela for urgente. Levou um tombo aqui, tem que ir para o hospital. Mas eu vou levar para o hospital. Não vou lá, não. Na casa do Espírito, depois eu vou lá. Vou levar para o hospital. Porque não tem como deixar ali no chão, caído, machucou, quebrou a perna, para ir na casa do Espírito, eu vou voltar para levar. Eu tenho uma consulta marcada. Marca a consulta na outra data. Eu já fiz isso N vezes. N vezes. Essa semana mesmo, eu tive no médico quase que todos os dias. Estava falando isso consigo. Porque foi a maneira que eu achei. Porque eu tinha marcado antes, mas só tinha disponibilidade no dia de quinta-feira. Então, esse dia eu não vou. Não tem como fazer. Depois, dependendo do outro dia, onde eu começo a fazer os meus estudos, eu digo, não dá. Então eu me organizo assim. E o enterro? Eu faço e o assim. enterro de um familiar? O enterro? Enterro de quem? De um familiar. Ué, deixa o enterro para lá, vai depois do enterro, fala com a pessoa, não tem problema nenhum. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Pronto, não preciso dizer mais nada. Não preciso dizer, muito obrigado. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Foi isso que Jesus falou. Mas é difícil. Para aquele cara que estava preocupado, não é? Mas ele estava preocupado era com a bufunfa, como chamam aí no ditado popular. Vamos em frente, porque eu tenho ainda alguma coisa aqui a mais do nosso querido Chico Valdo Vieira e Manuel André Luiz. Olha, eu fui buscar o Valdo Vieira. Olha lá no livro. Estude e viva. Façam isso ter uma extensão maior. Estude e viva. Mensagem, resignação e paciência. A Ingrid levantou a sobrancelha lá de cima. Aliás, ela já deu uma paletada ali antes de começar, mas ela deu. Não há entre nós quem não tenha defeitos e grandiosos. Não há. Quem disser, não, mas isso eu não faço, está mentindo, você está mentindo, você é um mentiroso, começa por aí o teu defeito. Essa já estava lá em Júpiter, não estava nem mais aqui. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Veja? Porque se você não é resignado com determinados problemas e usa impaciência com aquilo, pronto, acabou. Então, uma coisa leva a outra, né? É a resignação de ser paciente com determinadas situações e compreender o porquê aquilo está acontecendo. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Sim. Ok? Ele vai corajosamente com o aguaceiro, não tem como. Mas o gafanhoto e a tiririca vão prejudicar por demais a sua plantação, então ele tem que dar um jeito. Aqui não, dá licença, seu gafanhoto, eu vou botar um inseticida aí, o
senhor não vem para cá. É igual E a tiririca, sai fora daqui, tiririca. Vai não sei para onde. Dá para entender perfeitamente como devemos agir com as nossas ações. Habitualmente, falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Esse é um grande problema, né? Alguém que não quer resolver ou tomar parte de um problema, então ele diz que é tolerante. Não, deixa acontecer, isso é assim mesmo, né? Para não ficar na ociosidade. Eu quero ver televisão, uma novela, tá tão boa novela. E o problema está acontecendo. Se nos refestelarmos em confronto e vantagens imediatas no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagem para os outros. Olha a materialidade aqui de novo. Ninguém pergunta nada. Esquecemos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa. Sim. E de imprevisto, irrompem manchas, chamas, irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Entendeu? O outro tem problemas, mas você, o problema é dele. Mas aí a gente tem que fazer o problema é possível, dele. né, para auxiliar a outra pessoa. Como vimos lá do servo impiedoso, né? Na hora de atender e vir a cara, tinha duas imagens ali no início. Não é assim que funciona. Se o outro está com problema e você tem condição de fazer alguma coisa, faça. O incêndio vizinho é a ameaça de fogo em nossa casa. Muitas vezes, como eu conheço algumas pessoas, né, estão na sua casa, tranquilo. Não, aqui em casa é uma tranquilidade, está tudo bem. Do lado, né, tem lá uma família cheia de conflitos, pessoas precisando sendo carentes de necessidades do outro, né, de uma ajuda, seja ela espiritual ou material, não importa, né, devemos fazê-lo. Não, aqui em casa acontecem tantas coisas que eu não sei por que acontece. E aqui em casa é uma tranquilidade, ninguém faz nada, está todo mundo bem, né? A gente não tem feito nada de ruim. Deixa estar. O outro está do teu lado. Você está sabendo e você não está fazendo nada. E as energias estão te atingindo. As energias que lá estão sendo geradas, elas estão te atingindo. Pela sua ociosidade, pela sua inoperância diante do problema que os outros estão tendo ao teu lado e você não faz nada, nem uma prece. Problema sério. O incêndio vizinho é a ameaça de fogo em nossa casa. Como é? Principalmente se for no tijolo de gás. Ai, Não coloca isso aqui no plano material, não, é no plano espiritual mesmo. É no plano espiritual. O conflito está ali do teu lado. E o que é que tu estás fazendo? Não, aqui em casa a gente não faz nada. A gente é tranquilo. Aqui a gente não. Como não faz nada? A gente faça uma prece. Por que tu está com problema? Por que tu está com essa doença? Por que tu está com tanta dificuldade de resolver aquele caso? As energias que estão sendo geradas ali estão te atingindo aqui, porque você não faz nada. E se você não faz nada, você está numa sintonia imprestável. e a oração que a gente faz Então, em casa? o incêndio vai te atingir. Oi? A oração que a gente faz na casa da gente serve para os vizinhos também. Perfeitamente, perfeitamente. Quando você ora na tua casa, você cria uma nuvem na vizinhança. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque os amigos espirituais vêm e de repente tem que atender até aquele que está do teu lado, da tua casa, que está numa situação tão ruim, mas ele não fez nada. Você fez, a espiritualidade vem e acode ele. Então está aqui.
Então, da mesma forma que o incêndio pode atingir a nossa casa, não é? Quando lançamos pensamentos positivos, benignos, também atinge a casa do vizinho. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmanteremos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem do tear da vida. Se as circunstâncias revelam incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos vacilos. É que naquela altura se falava muito desse tifo aí, não é o caso de hoje, né? Sempre é aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Não pode ficar isso é assim mesmo, isso é assim mesmo, está tudo bem, não é desse jeito. Como reagimos diante do sofrimento e do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Isso é forte, hein? É mesmo. Isso é forte. Isso é forte. Não é sujeira do chão, não. Não é sujeira que está na rua, não. É sujeira que está na nossa mente. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme, construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa, esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado, irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe clava mortífera. Então, é resignação diante do mal. Não, é resignado, fica assim mesmo, deixa para lá, ninguém faz nada. Não é por aí. Estamos falando isso desde o início. Não? Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascarada de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Num protesto firme que perdura até hoje. O maior crime visto pela humanidade. Vai. Mascarado de religião. Está cheio de por aí. Está cheio. Tem gente aí usando a religião para ganhar dinheiro, vendendo o céu. Vendendo o céu. Quer uma vaga no céu? Você quer uma vaga no céu? Você quer uma vaga no céu? Não quer, né? Tem que pagar o dízimo. Eu não tenho que pagar. Problema sério. Problema sério, né? Lá em casa eles passam de vez em quando. Aí quando eles vêm, eu já pego uma mensagem do Espírito. E vou entendê-los. Eu dou uma mensagem. O que eles fazem com ela, eu não sei. Joga fora, desde nascer, como joga fora. Muito bem. Ninguém quer dizer nada? Eu li quero. essa mensagem toda e ninguém falou nada. Deixa eu falar, deixa eu fazer um contextamento pessoal. Quando você fala com relação a médico, eu passo por uma situação, eu estou fazendo um tratamento
E o meu médico atende de 15 em 15 dias, somente às quintas-feiras. Não precisa dizer mais nada, veja bem o que eu vou te dizer. Se Aí- você não tem uma outra forma de fugir àquela condição, aí não tem como. Exato. Se o médico só atende quinta-feira e você tem uma consulta marcada com ele num outro dia que ele atende, Não tem. você tem que resolver o teu problema, você vai lá. Exato. Só depois assistiu. É um problema de cada um raciocinar em torno daquilo. Entende? Agora, se você tem uma outra alternativa, não, eu vou procurar marcar na outra alternativa. Com certeza. Mas quando tem coisas que não tem Não tem alternativa. como. Se não tem alternativa, não tem como fazer. A não ser que você de repente troque de médico. Aí é um problema de cada um. Aí é um problema de cada um. Né? Às vezes é o médico que já vem tendo. Pois é, também, pois é. Então, cabe ao crivo de cada um passar isso, né, pelo seu raciocínio, pela sua inteligência. Não é? Pela lógica de resignação, eu não posso fugir ao meu tratamento, porque ficar me resignando, eu não vou, por isso eu tenho que continuar com essa dor, eu tenho que. Entendeu? Aí, querida, você Tem vai que ter resolver sabedoria também. para você poder. Você vai resolver, analisando o teu contexto, aí você vai fazer o que for mais melhor, tiver uma melhor solução para você mesmo. Aí você vai analisar qual é a melhor solução para mim mesmo. Porque a gente precisa do remédio espiritual, sim, muito, mas também precisa do remédio material. Você tem que cuidar do teu corpo, porque teu corpo é uma ferramenta de trabalho. Exato. E se você não cuidar dela direitinho, você também vai pagar por isso. Exatamente. Por que você troca a tua ferramenta? Você está vendo o que você está produzindo agora? Aí não tem jeito. Você entendeu, Rose? Uma ferramenta que se troca na Aí é época. o meu caso, por exemplo. A minha neurologista, ela começou às quinta-feira para a tarde. Aí, quer dizer, eu tenho que fazer um acompanhamento com ela. Mas um outro médico clínico geral, ele pode passar receita. Eu não posso também ficar só no clínico geral, só para passar receita. A neurologista tem que me avaliar. Deixa eu falar uma coisa. Cada um vai analisar os seus problemas e as suas questões. Certo? A lei está aí. A lei não é minha. A lei é de Deus. Os comentários são dos Espíritos que conhecem muito mais do que todos nós que aqui estamos. Aí cada um analisa a sua questão, os seus problemas, e faz da melhor maneira que achar possível. Depois, quando desencarnar, aí vai saber se fez bem ou se fez mal. Cada um analisa. Não é? Eu não tenho a minha forma de analisar. Eu não deixo de ir à casa espírita, nunca deixei, não vou deixar. Se tiver um médico, se tiver que fazer alguma coisa, se alguém me chamar, eu primeiro vou cuidar do corpo. Já falei aqui, se desencarna alguém lá em casa, tem que enterrar, tem que fazer não sei o que, tudo bem, mas eu tenho um compromisso espírita. Eu vou lá no compromisso, depois eu volto. Se tiver alguma coisa para fazer, eu faço. Tá? Aí ficaram me olhando. Eu digo, é isso mesmo, é o que eu estou falando. Mas eu faço assim. Cada um vai fazer como achar que deve. Certo? Eu tenho resolvido as minhas coisas, eu pessoalmente. Primeiro eu vejo o lado espiritual, depois então eu acrescento o material. Materialmente, como é que eu vou fazer? Eu faço assim. Agora cada um faz da maneira que achar melhor. Eu faço assim, por quê? Por que você faz assim, Quaresma? Porque eu sou espírito. Eu tenho que cuidar primeiro de mim mesmo. Mas você não cuida da ferramenta, claro que eu tenho que cuidar. Tanto é que nessa semana eu falei para ele, eu fui a 3 médicos essa semana. Falei para ele. Ele queria até que eu viesse aqui antes, ou coisa parecida, não foi isso? Eu digo, não dá, não posso fazer isso. Olha a hora. Agora, 10h35. já tem 8 anos que eu não faço. Deus te abençoe. Depois nós continuamos a nossa conversa. Vamos agradecer ao Pai esse momento, em simples e rápidas palavras. Pai, obrigado.
Obrigado por tudo. Sabemos perfeitamente que muito nos chega, além do nosso merecimento. E temos procurado fazer sempre o melhor, todos nós. Sabemos que muitas vezes erramos, porque a ignorância ainda persiste. Mas estamos procurando dissipá-la, eliminá-la, a fim de que possamos mais caminhar em caminhos, em estradas luminosas. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez pela oportunidade. Aos amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam, que nos inspiram, que nos agasalham com seus fluidos medicamentosos. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.